Aleluia, Jesus. A paz do Senhor para todos os irmãos, amém? Amém. Quero, em primeiro lugar, parabenizar todas as mães que aqui se encontram. Deus assim possa continuar abençoando cada uma de nós, amém? Amém. Graças a Deus. Quero convidar os irmãos para abrir a palavra do Senhor, no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Louvado seja Deus. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 17, 18, 19 e 20. Amém? Vou ser breve com essa palavra, porque eu não tenho como avançar muito, a hora já passou bastante, mas eu vou procurar, assim, em nome do Senhor, fazer aquilo que o Espírito Santo Deus tocar. Eu fiquei ligado aqui que essa palavra Deus me deu logo no início, quando o pastor Cláudio começou a falar acerca de filhos, acerca da mulher, né? Mulher que recebeu aqueles conselhos de Salomão. E quando o diácono Cid estava falando acerca do tempo, envolvido aqui com essa palavra, o Senhor falava muito ao meu coração que o tempo é hoje. O tempo para se decidir não é amanhã. Glória. Ontem. As decisões têm que ser tomadas hoje. Aleluia. Independente de quais sejam elas, que você precisa tomar. É hoje, não é amanhã nem ontem. Glória, glória. Amém? Aleluia. Pertence a quem o dia de amanhã? Deus, como vou poder eu dizer que amanhã, como posso eu dizer que amanhã eu vou fazer tal coisa? Eu vou resolver tal coisa, eu irei decidir tal coisa. Eu tenho que estar decidido hoje. Amém? Aleluia. Amém ou não amém? Amém. Amém. Vamos ler juntos? A Bíblia fala da seguinte maneira, 15, 17, Evangelho de Lucas. A versão é diferente da minha. Tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e ter com meu pai e dir-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Faz de mim como um dos teus trabalhadores. Bem antes de você sentar, analisa bem antes de você sentar as palavras que esse filho, desse pai, fala. A parte dele, esse versículo: faz como um dos teus empregados, trabalhadores. Amém? Amém. Pode tomar seu assento em nome de Jesus. Aleluia. Fiz algumas pessoas mãos, eu dou a melhor salva de palmas para essa palavra. Ela é poderosa, ela é eficaz, ela não volta vazia sem nos fazer. Aleluia. Se nós perguntarmos a nós mesmos o que apraz a palavra de Deus, Aleluia. é nos convencer dos caminhos genuínos que o Senhor tem para nossas vidas. E a palavra não voltar vazia, ela não volta porque ela faz um efeito, ela causa um efeito em nossos corações. Ela faz com que eu entenda que eu preciso verdadeiramente mudar, ter uma transformação, uma vida totalmente diferente do que eu vivo, afastado dos caminhos do Senhor. Esse é o poder que tem a palavra de Deus. Testifica dela mesma que ela, quando você ouve pela fé, você a pratica, você torna praticante da palavra de Deus. E quando nós tornamos praticantes da palavra de Deus, o salmista diz que ela passa a ser lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Além de ela ser lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Tendo ela como palavra, nós não tropeçamos quando andamos à noite, porque ela é luz para os nossos caminhos. Amém, irmãos? Esse texto aqui é um texto muito interessante, que ele conta uma história, uma parábola de um filho pródigo. E essa parábola, Jesus ele conta essa parábola quando ele estava cercado de pecadores, publicanos, e todos nós sabemos que os publicanos, eles eram cobradores de impostos, aliados ao reino de Roma.
Eles entendiam que Deus, Ele até salvava o pecador, mas eles não compreendiam, eles não conseguiam entender que Deus ia até o pecador. É como se o pecador precisasse, no entendimento deles, de Deus, mas que não precisasse que Deus fosse buscar. E Jesus Cristo, Ele fala claramente, quando Ele fala: vinde a mim todos os que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, que é leve e suave. E quando Jesus conta essa parábola, os rabinos naquela época, eles ficam assim até questionando Cristo, e Cristo continua dando ênfase a essa parábola, e ele começa a contar, ele não cita nomes, porque esses três personagens dessa parábola aqui, ele não tem nome. É o pai, o filho mais moço e o filho mais velho. Nenhum deles tem nome. E Jesus começa a falar que um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço desses seus filhos, ele toma uma decisão precipitada. Acredito eu que ele já estava cansado, enfadigado, querendo sair da casa do pai, porque provavelmente ele já não sentia mais desejo de ficar na casa do pai. Ele toma uma decisão que, a princípio, não nos mostra, ou seja, não é para ele uma decisão precipitada. É o desejo do seu coração de pedir a seu pai a parte da sua herança. Ele sendo mais moço, o pai automaticamente, no momento em que ele pede a parte da herança, o pai não questiona. Você não ouve no texto sagrado que nós lemos e que alguns de vocês já leram, em momento nenhum o pai questionando com o filho acerca: não vai, filho, fica aqui tu estás regados de bens, tu tens aqui alimento, tens roupas, tu vive bem. O pai não fala nada disso. O pai, eu acredito no meu pensamento, que o pai ele tinha uma segurança tão grande, ele era tão assim, de uma segurança tão grande, que ele não questiona, porque o pai, conjecturando e simbolizando a Deus, ele não tem essa preocupação, porque ele conhece o dia de amanhã. Aleluia. Ele sabe muito bem. Esse pai, eu acredito que ele sabia que a decisão que seu filho estava tomando era uma decisão precipitada, mas ele não ia questionar, porque todos nós sabemos que o filho, quando ele entra numa parte na vida, num determinado tempo da sua vida da rebeldia, que muitos pais não têm controle, não conseguem ter controle, por mais que tentem, não conseguem. Acredito que esse pai não quis entrar nessa questão, porque ele certamente, o filho já estava decidido. E diz a Bíblia que o pai dá a parte da herança a esse seu filho. E a palavra relata que ele, no versículo 12, quando ele pede a parte da sua herança, ele já tem um plano, um projeto formalizado no seu pensamento. Ele já estava decidido. Ele, no seu intelecto, ele sabia para onde ele ia. Mas uma terra que a Bíblia chama longínqua. Uma terra que ele vai para ela, que no versículo 13 nós vemos aqui, no capítulo 15, diz da seguinte maneira: e poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra que a Bíblia chama de uma terra longínqua, distante, e ali a Bíblia fala que ele desperdiçou todos os seus bens, vivendo de uma maneira dissoluta, uma maneira depravada, uma maneira de qualquer maneira. Só que ele, ou algumas pessoas, esquecem que o dinheiro acaba. O dinheiro acabou. Os seus projetos, seus planos foram todos frustrados, porque acredito que as coisas que ele pensava em fazer, ele até fez, que a Bíblia fala que ele gastou com tudo com as meretrizes, mas foi um tempo que acabou o dinheiro, e ele estava numa terra onde se deu fome, e ele sentia vontade de comer, e não tinha como comer, porque ele não tinha mais dinheiro. E a história diz que ele deseja, ele tem um desejo íntimo no seu coração de, até mesmo, a Bíblia não diz que ele chegou a comer, mas a Bíblia diz que ele tem o desejo de se alimentar com os alimentos que os porcos comiam. Entenda bem uma coisa: o texto começa dizendo que o seu pai
acredito eu que já começa a ter um arrependimento em seu coração. Aleluia. Porque o único emprego que ele conseguiu naquele tempo era apacentar porcos. Ele era um judeu. E no livro de Levítico, capítulo 11, versículo 7, se eu não me engano, há uma lei determinada por Moisés que todo aquele que cuidasse de porcos era considerado imundo. Então ele estava ali numa vida tão depravada que a sua própria cultura o condenava. Aleluia. Glória a Jesus. Você pode dar um amém por isso? A Aleluia. própria cultura dele o condenava. Ele estava numa vida totalmente degradante. Ele estava totalmente desfalecido na fé, deixando de lado a cultura e estava ali apacentando porcos. Mas o texto nos vem falando no versículo 17 que ele caiu em si, ele deparou-se com a situação, ele abriu os seus olhos, as escamas que havia em seus olhos, atrapalhando que ele enxergasse, impedindo que ele enxergasse a luz da vida, que ele enxergasse a maneira que ele vivia de uma maneira boa. Aquelas escamas caem nos seus olhos, ele entra em si, ele entende que ele está vivendo uma vida terrível. Amados irmãos, esse filho saiu da casa do pai. Toda pessoa que sai da casa do pai engana-se a si próprio, achando e pensando que vai viver uma vida boa. Enganado está. A vida depravada não consegue nada, não anda para frente, só anda para trás. Mas graças a Deus que esse filho, esse pai, esse jovem, ele caiu em si e fala com as suas próprias palavras, dizendo: quanto dos trabalhadores dos meus pais têm abundância de pão e eu aqui padeço fome, necessidade, estado de miséria. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É interessante que o perigo de sair da casa do pai. Eu quero falar algumas coisas aqui bem rápido para os irmãos sobre o perigo de sair da casa do pai. Bem? Amém. Presta bem atenção. A Bíblia fala no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 16, se você quiser acompanhar aí, que Caim, ele saiu de diante da face do Senhor e habitou numa terra chamada Nod, da banda do Oriente do Éden. E lá ele teve muitas decepções. É um perigo sair da casa do pai. Eu poderia te citar muitas passagens bíblicas aqui acerca desse grande perigo que corremos em sair da casa do pai. O salmista ele diz da seguinte maneira, aleluia, ele afirma que na presença de Deus há uma fartura tão grande de alegria. A descendência de Caim preferiu a alegria passageira do mundo do que a alegria duradoura em Deus. Aleluia. Porque esse filho, eu acredito que ele já estava tão cansado de estar na casa daquele pai, que ele toma essa decisão precipitada de sair para um lugar distante e viver uma vida terrível como ele viveu. O versículo vem falando mais acima, no versículo 18, que ele toma a primeira atitude. E qual foi a primeira atitude desse jovem? A primeira, não, eu não vou classificá-la como a primeira, porque ele começa a ter um entendimento. A partir do entendimento que ele tem da vida que ele se encontra, do momento que ele está e como ele se encontra, no versículo 18, ele toma a primeira atitude. E a primeira atitude que ele toma, ele diz: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E direi: pai, olha o que ele fala, eu pequei. Ele quer dizer para o pai dele que a atitude dele o tornou um pecador. Pai, pequei contra, aleluia, o céu e perante a ti. Ele entende que ele cometeu 3 tipos de pecado. Ele peca contra o pai, contra o céu, aleluia. Ele toma a decisão de se levantar. Aleluia. O profeta Jeremias, ele fala uma coisa linda e maravilhosa, como Deus fala para ele. Jeremias, ele diz: levantar-me-ei, levanta-te e resplandeça, porque grande é a glória do Senhor sobre ti. Aleluia. Jeremias caído, abatido, ele
ouvir a voz de Deus, Deus faz levanta. Glória. Levanta que eu quero falar contigo. Levantar-me-ei e lhe ter como Pai. A segunda atitude que esse jovem toma, e está mais no versículo à frente, no versículo 19, ele diz uma coisa interessante: não sou digno de ser chamado seu filho. Aleluia. Aleluia. Glória. Nesse momento aqui, quando ele fala não sou digno de ser chamado seu filho, ele está maltrapilho. Ele está com uma aparência de uma pessoa que saiu da casa do pai. Porque ele tinha toda a abundância, toda a fartura na casa do pai. Tanto que ele fala: faz-me como um dos seus empregados. Porque os empregados tinham roupa, tinham comida, tinham bebida, e ele estava padecendo fome. Faz-me de mim como um dos seus empregados. Logo em seguida, ele toma uma outra atitude, que é a terceira atitude. Aleluia. Quando ele diz da seguinte forma: no versículo 20, levantando-se, foi para seu pai. Ele se levanta e vai para o seu pai. Eu fico imaginando essa cena, sabe de que forma? Porque esse texto aí é uma história. Ele não é um texto assim, totalmente eloquente. Ele é uma história. E eu fico imaginando essa história no meu pensamento, aquele filho tomando essas atitudes, e o seu pai lá na sua fazenda, acredito eu, esperançoso que um dia o filho iria voltar. Aleluia. Um dia eu ouvi um pastor falando uma coisa interessante. A princípio eu fiquei escandalizado, mas depois eu fui ver que ele tinha razão no que ele falou. Ele não falou de uma forma assim tão grotesca e ignorante, mas ele falou assim: que fulano saiu da igreja. Eu não tenho muita preocupação não, porque eu sei que ele vai voltar. Esse pai desse filho, quando o filho decide ir embora, ele não se preocupou, porque ele sabia que o filho ia voltar. Porque nós não conseguimos encontrar nada que possa nos agradar nesse mundo. Esse mundo ele está cada vez mais de uma maneira de cabeça para baixo. As tragédias, cada dia, elas são anunciadas de uma forma pior. Cada dia que nós nos levantamos, deparamos com a volta de Cristo. Cada dia que nós atentamos os nossos ouvidos para alguma coisa acerca dos finais do tempo, nós contemplamos a volta de Cristo. Esse jovem aqui, eu fico imaginando que o seu pai estava lá na sua casa, esperançoso com o retorno daquele filho. Aleluia. Glória. E é tão bonito e maravilhoso imaginar essa história, porque o pai totalmente despreocupado. Eu quero assim falar do que eu penso dessa história. O seu pai lá naquela fazenda e seu filho, como diz a Bíblia, ele aparece de uma certa distância. O seu pai o reconhece, mesmo ele maltrapilho. Eu quero dizer uma coisa: que o Senhor não esquece de você. Aleluia. Glória a Deus. Sai da casa do Pai. Aleluia. Da maneira que você saiu, da maneira que você voltar, você pode ter certeza que Ele ainda vai continuar te olhando como a mesma pessoa. Aleluia. O seu pai olhando para ele, vindo de uma certa distância, ele olhando para o pai para ele. O pai com a mesma atitude, tranquilo, pensativo, olhando o seu filho se aproximando. A Bíblia diz que o seu pai abre os braços para o seu filho, recebe com carinho. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória. Oh, meu Deus do céu. Santo Jesus. Imagina essa cena. Só que essa cena é uma cena que ela alegra o coração do pai, mas no reino espiritual entristece o coração de algumas outras pessoas. Porque quando o pai vê aquele seu filho, manda que os seus empregados colocassem um anel no seu dedo. O anel naquela ocasião simbolizava a autoridade.
dizendo, filho, aleluia, o seu irmão, porque quando ele fala, dizendo para o pai, ele não fala, esse é o meu irmão, o seu irmão estava morto e reviveu, aleluia. Glória. E a palavra do Senhor fala que naquele exato momento houve festa na casa. Amém, Jesus. Houve festa na casa. Eu quero te dizer que quando o filho retorna, volta a ter festa na casa. Amém. Aleluia. Volta Glória. a ter festa na casa. Glória, glória. Mas quando não está tendo festa na casa porque o filho não retornou, tem festa. Mas quando o filho volta, aleluia, Aleluia. a festa é mais alegre. Amém. A festa é mais Glória a Deus. vantajosa. Aleluia. Porque ele estava morto e reviveu. Eu quero te falar agora aqui o perigo de trocar o pão da casa, aleluia, do pai, como ele fez pelas bolacas dos corpos. Graças a Deus, ele não chegou a comer os alimentos dos corpos, mas ele estava com tanta fome que sentiu essa necessidade. Eu quero te falar que há muitas pessoas que saem do caminho do Senhor e lá fora, quando ele começa a padecer necessidade, ele se entrega. Ele se entrega, a pessoa se entrega a todas as lascívias, a todos os desejos pecaminosos. Mas esse jovem aqui, aleluia, a Bíblia diz que ele não fez parte desse alimento, mas ele desejou. E a palavra de Deus fala que o perigo de sair da casa do pai, trocar o pão do pai, ou seja, da casa do pai, da seguinte maneira: o filho pródigo desejou comer esses alimentos. De acordo com o livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1, do mesmo versículo ao versículo 4, houve um grande erro que um homem chamado Elimelec e Noemi, eles tiveram, foi sair da casa de Belém, que era a casa do pão, para habitar na terra de Moabe. Não souberam esperar o momento em que Deus visitaria o seu povo. Tomaram decisões precipitadas de sair da casa do pai para ir para a terra de Moabe. Eles não esperaram, aleluia, Deus visitar o seu povo. Aleluia. Então você quer chegar com essa palavra? Essa palavra aqui é para quem é espiritual. Eu vou ser bem claro com a igreja. Eu saio da casa do pai. Eu me afasto dos caminhos do Senhor. Eu preciso entender que a atitude que eu tomei, ela não é correta. Ela não é correta. Porque essa atitude só vai me levar a pior. Só vai me levar a uma vida totalmente miserável que esse jovem passou. Mas graças a Deus, que o Pai é que simboliza Cristo, ele continua de braços abertos a esperar o filho retornar para casa. Aleluia, Jesus. Na casa do Pai tem mudança de fatura. Na casa do Pai não padece necessidade. Na casa do Pai tem provisão. Na casa do Pai o alimento chega quando está bem para faltar, ele não deixa faltar. Amém. Ele provê. Na casa do Pai, aleluia, tem alegria, não é tristeza. Na casa do Pai, aleluia, você encontra força para continuar na sua caminhada. Na casa do Pai, aleluia, além de ser considerado filho do Pai, aleluia, você tem
tinha o que lhe dar para que eles pudessem receber. Que esse mundo tem para nos dar. Que esse mundo tem a nos oferecer. Aleluia. É como foi falado, o tempo passa muito rápido. O tempo passa muito rápido. E o tempo de decidirmos não é amanhã, não é ontem, é hoje. Voltar para a casa do Pai. A casa do Pai. Louvado seja Deus. Aleluia. A decisão certa é regressar à casa do Pai. Aleluia. O filho pródigo, ele teve um arrependimento sincero quando ele disse: Pai, pequei contra o céu e perante o céu, perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O apóstolo Pedro, ele fala uma coisa interessante, dizendo: louvado seja Deus, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Aleluia. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Quando eu me arrependo e me aproximo do Senhor, Aleluia. os meus pecados são apagados. E eu não lembro mais. Glória. Eu queria entender, pastor, por que o Senhor está falando essa palavra num culto como esse. E Deus fala no meu coração que Ele não quer te perder. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus fala no meu coração que Ele não quer ver você fora da casa dele. Aleluia. Ele tem projetos, planos muito melhores que esse que você traz. Você planeja, ou planejado. Ele tem planos e projetos melhores que esse. Aleluia. O filho pródigo, aleluia, ele mostra indignidade e quebrantamento quando ele diz: já não sou digno de ser chamado seu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. O salmista Davi, no Salmo 51, versículo 17, ele fala que o sacrifício, aleluia, para Deus são um espírito aquebrantado, um coração quebrantado, contrito. Não despreza a Deus. Sabe o que é um espírito quebrantado? É uma pessoa quando ela reconhece o seu estado espiritual. Quando ela reconhece que seu estado espiritual, o estado físico, ele é degradante, o espírito se aquebranta. Aleluia. O coração se abre. E é uma facilidade tão grande, aleluia, o Espírito Santo adentrar e fazer morada. Sabe por quê? Porque ele não entra, ele não arromba, ele não invade, ele não entra de uma maneira arrogante no coração quando ele está fechado. Ele espera o coração ser quebrantado. Ele fica tão somente atento ao coração quando ele está contente, o coração atento à palavra, que a palavra entra no coração, a palavra causa efeito, e quando a palavra causa efeito naquele coração duro, aleluia, o Espírito Santo vem como um bálsamo de Gileade. Ele entra dentro daquele coração e faz a morada, transforma o homem, transforma a mulher, e faz um homem, faz uma mulher, um homem santo, uma mulher santa, na presença de Deus. Mas o coração tem que estar aberto. Aleluia. 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 Lembra que Davi no Salmo 51, ele entra dentro da casa de Deus reconhecedor dos seus atos errados que ele cometeu com Betseba. Ele transmite, se eu não me engano, 8 ou 9 mandamentos da lei de Deus naquela ocasião. Quando ele percebe que o seu espírito, quando começa a se aquebrantar, ele percebe que ele falhou, que ele tomou decisões erradas, atitudes erradas. A Bíblia diz que no Salmo 51 ele fala: Senhor, não retire de mim o teu espírito, torna-me dar a alegria da salvação, cria em mim um espírito reto. Aleluia.
da casa do Pai e confessa: Senhor, crie em mim um espírito reto. Aleluia. Talvez se um dia você está aqui, saiu da casa do Pai, o Pai está só esperando você tomar uma decisão diferente. Qual foi a primeira que você tomou e sair da casa do Pai? E se levantar, porque Ele vai quebrantar o seu coração, vai fazer morada no teu coração e transformar a sua vida em uma vida plena, reta, íntegra na presença de Deus. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Amém. A Bíblia diz que eu fico vendo aquela cena que houve festa na casa do Pai. Eu paro assim, eu imagino aquela fazenda em festa. A fazenda em festa. O filho revoltado, mais velho, revoltado da atitude do pai. Mas o pai ignorou a atitude revoltante do filho mais velho e não questionou. Eu vou fazer uma festa assim. Mata um cevilho, aleluia. Faz um banquete. Traz vestimenta nova para esse filho, porque ele está